Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. Caso não me conheçam, sou teólogo com pós-graduação em Psicologia Pastoral, também tenho formação em capelania, recentemente fiz uma formação pastoral e atualmente também faço uma nova faculdade de teologia e também em conjunto uma faculdade de ciência da religião. Então venho trazer para vocês as informações mais básicas e importantes do meio bíblico. E não se preocupe, a informação aqui será imparcial. Após a morte de Jesus, os dízimos foram abolidos pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, como explicar os versículos usados hoje, colocando dízimo como obrigação? Deixe seu like, se inscreva e vamos entender essa verdade juntos. Antes de assistir a esse vídeo, assista primeiro meu vídeo sobre a origem dos dízimos e ofertas, para que o entendimento seja completo. Pois bem, sabemos que o custo das igrejas são altos, considerando o aluguel, luz, aparelhos de som, show de luz, manutenção e trocas constantes. Estamos falando de uma média de R$15 mil por mês. Para que tudo isso se mantenha, é necessário arrecadações constantes e cada vez maior de dízimos e ofertas. E como manter essa arrecadação? Com versículos bíblicos, de preferência, que causem impacto e medo da ira de Deus, como se o dinheiro pudesse comprar uma relação com Deus. Afinal, se a palavra de Deus está dizendo, então temos que cumprir, certo? Mas, e se os versículos que você ouviu não dissessem realmente o que você pensava? E se te mostraram algo que na verdade não está lá? Afinal, confiamos tanto em nossos pastores que o máximo que faremos será ler o versículo indicado, sem nos preocupar em ler o contexto, nem o antes, nem o depois. Por que conferiríamos o que um líder está dizendo? Vamos então analisar juntos os principais versículos em defesa do dízimo no Novo Testamento, de forma imparcial. Depois, você poderá tomar suas próprias conclusões. Vamos começar pelo mais famoso, Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Muito usado nas igrejas para chamar aqueles que não dizimam de ladrões abertamente. Afinal, traz o próprio Deus dizendo: me roubastes nos dízimos e nas ofertas. E em seguida ele diz: tragam-me os dízimos. Bom, na verdade, usar Malaquias hoje traz uma série de falhas. Primeiro, Deus está pedindo que os dízimos sejam entregues no templo, não nas igrejas que hoje existem em cada esquina, mas no templo, lá em Israel, que ele mandou os israelitas construírem, e que os gentios, pessoas de outras nações como eu e você, nem podiam chegar perto. Foi essa a ordem de Deus. Basta ler os capítulos 1º, 2º e 3º de Malaquias, que é até uma leitura rápida, mas dê antes uma espiadinha em Malaquias capítulo 2, versículo 11, e vai se surpreender em ver que Deus fala com o povo de Judá. Se achar o Brasil escrito lá, me avise. Deus não estava chamando o povo de ladrão, e sim os sacerdotes, os líderes religiosos da época. Basta ler o versículo 1º de Malaquias no capítulo 2, que nunca ninguém lê para vocês. Terceiro, o dízimo que Deus pede é comida, como você pode confirmar em Levítico capítulo 27, versículos de 30 a 32, que é quando Deus institui o dízimo como lei, muito antes de Malaquias. Tanto é que podemos verificar em Malaquias capítulo 3, versículo 10 ainda, que Deus diz: para que tenha comida em minha casa. Naquela época não tinha supermercado, tudo que eles tinham era produzido. Outro versículo muito usado é sobre Abraão ter dado dízimo de tudo, que está em Gênesis capítulo 14, versículos 20, e que Paulo repete em Hebreus capítulo 7, versículo 2. É outra falha. Se você ler todo o capítulo 14 de Gênesis, vai ver que a riqueza que ele dá não foi ordem de Deus, e não era dele, e sim tinha sido saqueada de outro rei.
Seria como se matássemos e roubássemos um traficante para dar 10% e ficássemos com o resto. Sem cabimento nos dias de hoje. Abraão não deu do bolso dele. Aliás, ficou mais rico, pois ficou com 90% do saque. E também recebeu de presente cargas de pão e cargas de vinho. E ele só dá parte da riqueza depois de ser abençoado, como forma de se sentir grato. Está tudo escrito ali, mas nunca falaram para você. Em Hebreus capítulo 7, versículo 2, sobre o dízimo de Abraão, fica impossível de entender sem ler o capítulo 7 inteiro. O que Paulo está dizendo não tem a ver com dízimo, e sim que não se pode ser abençoado apenas seguindo as leis. Do versículo 1 até o versículo 6, Paulo diz que Melquisedeque era um grande sacerdote, e que mesmo Abraão dando origem à linhagem dos levitas, ao invés de receber, é ele quem dá tesouros para Melquisedeque, e ganha uma grande bênção. Então, Paulo explica do versículo 11 até o versículo 28 que por estar preso às leis, o sacerdócio de Melquisedeque era falho e que Jesus era o sacerdote definitivo que muda toda a lei. Por isso, quando Paulo diz no versículo 8 que os mortais recebem o dízimo, mas é quem se declara que vive, Paulo está dizendo que Melquisedeque recebeu o dízimo, mas não foi abençoado por Deus. E Abraão, que recebeu a bênção, se tornou pai do povo de Israel. Ou seja, o importante é a bênção e não o dízimo ou as leis. Um não leva ao outro. Aquela afirmação de que o homem recebe na terra e Deus recebe no céu é falha de entendimento e falsa. Releia você mesmo Hebreus capítulo 7 e depois comenta aqui o que você entendeu. Agora, vamos ver rapidamente outro versículo usado para os dízimos. 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 1 a 7, que diz: quem semeia pouco, colhe pouco. Veja, leia o capítulo inteiro e você perceberá que Paulo fala de comida, e trago duas indicações para isso. Primeiro, dinheiro não se planta, comida sim. Segundo, Paulo está indo com um grupo de macedônios que ficariam em estadia e está pedindo para os irmãos deixarem tudo pronto para receber esse grupo de pessoas, ou seja, comida, que claro podia ser comprada ou das criações e plantações que eles tinham. No versículo não tem referência nenhuma a dinheiro. Por último, vamos analisar o versículo tão forte quanto Malaquias. Me refiro a Atos capítulo 5, quando Ananias e sua esposa são mortos supostamente por não dar o dízimo. Que melhor forma de colocar medo do que fazer você pensar que Deus mataria você se você não dizimar? Pelo menos foi isso que lhe disseram. Se você ler atentamente o capítulo inteiro, vai ver que eles não foram mortos por dízimo algum. O capítulo não fala em dízimo, e sim de um acordo entre eles e o Espírito Santo, e que eles mentiram e tentaram enganar o Espírito Santo. Um erro realmente grave, como podemos ver no versículo 3 e no versículo 9. Veja que Jesus avisa em Mateus capítulo 12, versículo 32, que quem blasfema do Espírito Santo não é perdoado. Então, meus irmãos, me desculpem, são várias matérias, sites, vídeos e líderes religiosos por todo o Brasil que já entenderam que não há dízimo no Novo Testamento, e muito menos motivos para cobrar isso de vocês se utilizando de ameaças espirituais. Embora eu explico no vídeo anterior que temos nossas responsabilidades sim, mas precisam ser espontâneas e de coração. Então, essa história de que o dízimo é relacionamento com Deus, que é para quem entende e que é fidelidade, bom, se o seu Deus cobra e depende de dinheiro para ter relacionamento, será que o nome dele não é Mamon? O Novo Testamento proíbe qualquer líder religioso de usar qualquer constrangimento, como vemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 3, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Além disso, esse ato fere o artigo 147 do Código Penal, ou seja, é crime.
Se você quiser, deixe outros versículos na descrição para analisarmos imparcialmente e verificar o que realmente estão dizendo. E antes de sair, deixe seu like e se inscreva. Estou trazendo o que poucos têm coragem de perguntar. E aqueles que têm a resposta não querem que você saiba.